uma das coisas que eu creio que traz para nós a segurança e a certeza de que aquilo que Ele nos dá vai permanecer é quando você realmente toma posse e ao mesmo tempo você confessa. Com o coração nós cremos e com a boca nós fazemos confissão. E quando nós confessamos e quando nós declaramos aquilo que recebemos de Deus, então nós estaremos comunicando o quê? O reino. Nós estamos transmitindo, transferindo para outra pessoa aquilo que recebemos. E quando você transfere algo, quando você entrega algo, quanto mais você dá, mais você vai receber. Quanto mais você semeia, aquela semente vai se multiplicar. Então nós somos chamados sim para receber, tomar posse, crer no nosso coração, mas ao mesmo tempo nós temos que fazer confissão, declararmos, entregarmos, compartilharmos aquilo que Deus tem nos dado. E hoje o tema que nós queremos dar continuidade, Carlos, por que vocês estão pregando sobre tema? É que é o tema do ano. E este tema que nós estamos aqui desenvolvendo está em Isaías 54, o verso 3, se vocês puderem colocar para mim, que fala sobre nós transbordarmos, pois estenderá para a direita, para a esquerda, seus descendentes desapossarão as nações, instalarão em suas cidades abandonadas. Aqui ele está falando sobre algo muito importante, de que nós vamos transbordar. E que nós temos o quê? Uma continuidade desse transbordo, que são os descendentes. Agora abre para mim lá em Isaías 59, 21. Então o tema que nós vamos desenvolver nesta manhã é transbordando através do legado. Através do legado às gerações. Em Isaías 59, 21 diz assim: Quanto a mim, este é o meu conserto. Está na mesma versão? Tudo bem, a minha versão está diferente um pouquinho, acho que era a NVI. Quanto a mim, este é o meu conserto com eles. Com quem? Com você, comigo, com a igreja. Nós como igreja, Deus nos vê como corpo. Este é o meu conserto com vocês, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti. Quem tem o Espírito Santo aí, dá um aleluia. Ah, Carlos, eu não sinto. Mas quem tem Jesus no coração, dá um glória a Deus. Então, se você já verdadeiramente aceitou Jesus, quem é que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que toca, que flui através da palavra, através daquilo que você recebeu. Então, diz assim: o meu Espírito que está sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca. A palavra de Deus está perto de nós. Ela está na nossa boca. E a boca fala daquilo que está cheio o coração. E quando eu recebo a palavra de Deus, quando eu recebo uma promessa da parte de Deus, eu vou estar então verbalizando. Porque você, quando está cheio, você transborda. Quando você está transbordando, você está comunicando. Você está plantando no coração das pessoas. Você está construindo um legado. E aqui diz assim: e pus na tua boca, não desviarão da tua boca, nem a boca da tua posteridade, nem a boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, agora para todo sempre. Então ele está falando aqui sobre continuação daquilo que recebemos. Você e eu temos que transmitir aquilo. E vocês, como pais biológico que vive numa família e você tem filho, você está gerando neles o quê? Um legado. Vocês estão compartilhando com eles algo que não se vê, mas que é tão profundo. E há uma diferença entre legado e herança. Agora, por favor, põe lá uma outra referência, Salmo 78, 4 e 7. Não os encobriremos aos seus filhos
contaremos à geração vindoura os louvores, cantaremos os louvores, e o seu poder e as suas maravilhas que se fez, se puseram em Deus a sua confiança. Aqui está falando novamente sobre posteridade, sobre você estar transmitindo aos seus filhos o que? Mais que a herança. Você está gerando neles o que? Um legado. E você está gerando nos seus filhos a sua imagem e semelhança. A genética já ocorreu. Quando você e a sua esposa ali fecundou o óvulo, você já transferiu alguma coisa e vocês se uniram em aquele ovo, e aquela criança recebe a parte genética, recebe as características. Mas nós, no caminhar, quando a criança nasce e está vivendo lá no seu lar, vocês estão gerando como pais a imagem e semelhança de vocês. Vocês, de maneira, não é visível, mas inconsciente até, você está gerando semelhança daquilo que você é. E você está plantando no coração daquele filho, daquela filha, o quê? Um legado. Eles estão recebendo, sim, o seu exemplo, estão observando as suas palavras, estão observando o seu comportamento e a sua declaração de fé. Então, que nós possamos entender de que gerar ou deixar um legado é algo muito mais profundo do que simplesmente deixar uma casa, deixar um terreno. E esta é a herança. Então, o legado é algo muito mais profundo, porque herança está ligado ao quê? A propriedade, a dinheiro, a testamento, a patrimônio familiar. A herança é visível quando a gente tem para deixar. Mas a questão é que o legado está ligado à influência, valores, está ligado à fé, exemplo, princípios de vida, visão e propósito. Então nós, como vocês, na verdade, nós também como pastores, como líderes, como aqueles que estamos exercendo o ministério, nós também estamos gerando, compartilhando mais do que palavras. Nós estamos transferindo aquilo que está no nosso coração. É muito mais do que palavra, e a gente sempre comenta isso. Olha, nós transmitimos aquilo que está em nós. Se tratando do ministério na igreja, você que é músico, você transmite muito mais do que os seus acordes. Você que canta, você está transmitindo muito mais do que aquele timbre de voz. Você está transferindo aquilo que está em você. Então nós estamos, gerando as pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos transmitindo a eles o que? A nossa fé, os nossos princípios, aquilo que somos. E Jesus muito claramente nos disse que nós somos o que? A luz do mundo e o sal da terra. Nós vamos estar transmitindo aquilo de uma maneira, que traz impacto, que é a luz. Há situações, há momentos na nossa vida que nós temos que agir com mais intensidade, verbalizar com muito mais, determinação como luz. Mas há momento, e na maioria das vezes, nós estamos transmitindo as nossas convicções, os nossos valores como um sal. E o sal, ele não traz nenhum barulho, ele não agita nada. Mas o sal, ele faz o quê? Ele vai penetrando. Vai realmente sem perceber. Você, quando tem aquela carne, aquela picanha, você pode até pôr o sal grosso, mas você não come quando o sal grosso está ali. Você dá uma batidinha, não entendo nada de churrasco, mas eu vejo os churrasqueiros fazendo. Ele dá uma batidinha assim para tirar o sal grosso. Mas o que aconteceu? Ele já penetrou na carne. Então nós estamos transferindo o nosso legado para os nossos filhos, para a próxima geração. Nós, como líderes, estamos também transmitindo a vocês um legado. E esse legado, há momentos que nós somos mais intensos na verbalização, no chamar a atenção ou trazer consciência, mas também estamos simultaneamente transmitindo, como um sal. Vocês, ao estar em contato conosco, eu tenho consciência disso. Eu transmito aquilo que eu tenho.
Eu não posso dar o que não tenho. Eu posso até estar ministrando algo, até ter talento, como falei, do músico que toca muito bem a guitarra, daquele que prega muito bem, ou daquele que canta muito bem. Existe esse talento, mas muito mais que o talento, eu estou gerando aquilo que está em mim. Porque a boca vai falar, e quanto mais eu encher o meu coração, então dos princípios, dos valores, da palavra de Deus, da intimidade com Deus, eu vou estar gerando pessoas ao meu lado, segundo a minha imagem e semelhança. Então a paz, vocês que estão aqui, toma consciência disso. Há momento que você é luz, não faça isso, fique aqui. Você é intenso em alguns momentos, mas os seus filhos estão observando o seu comportamento. E existem muitos pais que não têm os filhos na igreja. Sabe por quê? Porque o comentário sobre a igreja na mesa, o que você fala, porque lógico, na igreja tem seres humanos igualzinho a você. E seres humanos igualzinho a você que tem limitações, que tem dificuldade. E você tem, às vezes você não tem consciência, e você tem, junto com os seus filhos, alguma crítica, comentário negativo, falando mal, murmurando, fofocando, os seus filhos estão recebendo. E alguns pensam desta maneira e verbalizam isso: na igreja só tem pessoas falsas. A principal é você. Porque você está falando por trás, sem ser honesto o suficiente para chegar naquela pessoa que você está chamando de falsa e de falar: irmão, eu preciso falar com você, eu não entendi o que você falou. Então aquilo, e Deus coloca pessoas no nosso caminho às vezes como um espelho, para a gente se enxergar. Mas voltando à questão do legado, eu estou transmitindo o que eu sou. E quantas vezes eu tenho orado, e agora sim, se tratando de legado na sucessão, é um desafio. O que a gente observa quando a pessoa recebe herança e não legado? As famílias aí que são abastadas, que foram ricos, eu me lembro muito bem de que quando criança, lá em Salto de Pirapora, o Matarazzo era uma mega indústria de cal e tudo mais. E depois que eu cresci, eu vi a história da família Matarazzo. Quem é hoje Matarazzo? Perdeu-se tudo. Aqui em Votorantim nós temos a história dos Metidier, das fábricas que vieram aqui. E quando veio os herdeiros e receberam herança, faliu. Porque não teve, os pais, não geraram um legado. Eles vieram e tomaram posse da riqueza e não souberam administrar, porque aquele pai não gerou, não teve oportunidade de, compartilhar com mais profundidade do que os bens materiais, do que uma herança. Então eu e você, e principalmente vocês que são pais genéticos, vocês estão gerando imagem e semelhança de vocês. E que você possa então tomar consciência de que o Jesus que é real na sua vida, a fé que você tem, ela está sendo transferida para os seus filhos. E então é quando eu assumo esta responsabilidade de entender de que eu estou gerando legado, então eu tenho que ter um coração realmente conectado com Deus. É evidente, irmãos, que eu tenho 1000 limitações, assim como você. Mas o nosso coração, e aí está lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda a vida. E você e nós precisamos entender isso. E nós teremos situações onde que, nós vamos cometer erros, mas quando eu cometo erro e sou humilde, como a música falou, não tem ninguém humilde, manso como ele. Mas esse que é manso e humilde, ele disse: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então quando você e eu cometemos erros, vamos ser humildes para reconhecer. Quando você e eu
cometermos erro, não vamos agir como Adão, como Eva. E quantas vezes nós, numa discussão mais pessoal, às vezes no casamento, quantas vezes quando você está lá naquela fase de adaptação, você sempre aponta o dedo. Você sempre faz assim. Você é sempre desse jeito. Você não muda mesmo. O que você está fazendo? Gerando, liberando palavra. E nós precisamos sim ter um coração humilde, de que quando erramos, olho no olho, joelhinho com joelhinho, como diz os bons líderes do curso Aliança. Você fez curso Aliança, quanto tempo faz que você fez esse curso? E quantas vezes você está fazendo joelhinho com a sua esposa? Eu já esqueci, Carlos. Mas nós precisamos ser honestos, sinceros, para dizer: me perdoa, eu errei, eu agi de maneira errada. E você, pai, você, mãe, tem que fazer isso com seus filhos. Porque quando você errar, não, eu não erro porque eu sou autoridade. Não, você erra, assim como eu. Precisamos ter humildade para olhar no olho dos nossos filhos e dizer: filhinho, papai falou nervoso, me perdoa. Mas olha, vamos conversar. E lá em Deuteronômio ele fala que o pai, ele tem que ensinar assentado, caminhando, em todo lugar, compartilhando. É bom você, pai, é bom para mim, é facinho para mim falar, né? Porque eu só dou os conselhos, mas para você praticar é mais difícil. Mas eu te dou um conselho então. Tenha tempo, pega seu filho, vai dar uma volta de carro com ele. Vai lá compartilhar, sabe, princípios. Não, Carlos, eu tenho um outro jeito de cuidar do meu filho. O celular está educando o meu filho. Ele está nervoso? Hipnotizou. Mas está na hora de você chegar e gastar tempo. Meu filho já está adolescente, já está... Não, vai bater um papo. Porque enquanto há vida, você tem oportunidade de compartilhar o que você tem, de você gerar um legado. E eu quero então destacar aqui uma questão. Nós vamos aprender até mesmo com as lutas. E tem como um exemplo aqui a questão de Cirineu. Cirineu foi aquele homem que quando Jesus estava carregando a cruz, chamaram ele. E ele foi chamado para quê? Para carregar Simão Cirineu. Simão Cirineu. Cirineu tem a ver, diz os estudiosos que ele era negro. Ele vai lá e carrega a cruz para Jesus. Ele foi convidado e ele foi desafiado. E ele poderia, dizer não ou sim, mas ele carrega. E pouco se fala dele. Mas é interessante que os filhos deles são citados. O filho deles era Rufo, deixa eu achar aqui que eu nas minhas anotações, essas coisas, Alexandre e Rufo. E isso está relatado em Marcos 15, 21, que conta a história dele. Ele estava ali, gerando no silêncio. Sim, sofrendo, e você e eu, às vezes geramos no nosso sofrimento. Nós geramos, legado, quando às vezes estamos passando por um desafio além das nossas forças. Às vezes você está gerando um legado quando você entra numa crise financeira e os seus filhos estão convivendo com aquilo. Você está gerando um legado. Eu me lembro muito bem numa fase que meus pais passaram, que nós sempre tivemos comércio, meu pai tinha sítio, tinha tudo. Mas de repente veio uma crise muito grande. Ele vendeu o sítio, depois vendeu o bar que nós tínhamos. Nós fomos morar numa casa e eu até traumatizei. Porque aquele macarrãozinho, daqueles, eu não sei nem dizer, mas aquele cortadinho assim, era almoço e janta. E eu lembro muito bem que o meu sapato, de quem nunca teve falta. Mas nunca vi minha mãe e meu pai desistindo de lutar. Uma das marcas que eu lembro, sempre vi neles, são lutadores. E eu usei sapato que foi forrado com jornal. E morávamos bem, não tinha uma estabilidade, mas o sapato
já estava sem sola. E aí eu peguei uma chuva e o jornal derreteu. Mas eles estavam gerando em nós. Eles estavam delegando, gerando um legado para nós. E com certeza uma das palavras que mais nós falamos da nossa mãe, uma guerreira, lutadora, sempre deu volta por cima. E eu herdei isso. Nós, todos os nossos irmãos, sabe, sempre tem a Dona Ana, uma guerreira. O nosso pai, apesar da separação, um lutador, um homem honesto. Porque a separação entre eles foi fofoca, foi discussão, foi bobeira. Falta de Deus, é evidente. O que faltou para eles foi falta de Deus. E quando separaram, mas a imagem que todos nós irmãos temos do pai, Martinho, um homem honesto, lutador, dedicado a quê? A cuidar. Ele formou uma outra família. E é interessante, isso foi um marco, uma surpresa para nós, que ele deixou um seguro e colocou todos nós, os 2 filhos da nova família que ele construiu, e colocou a gente. Ele levou um susto, porque a gente nem precisava. Mas marcou, eles geraram em nós. É evidente que a questão da separação, como eu já compartilhei com vocês aqui, Deus teve que tratar comigo, porque eu recebi um legado de um pai que teve que ir embora. E esta compreensão de um pai que vai embora, eu transferi para Deus. E já contei essa história aqui. Quantas vezes eu chorava e dizia: Deus, quando é que o Senhor vai embora da minha vida? Assim como meu pai foi. E eu fui curado a respeito disso. De que forma? Lá no meu devocional, quando, de uma maneira de um insight, de uma revelação, ou qualquer o nome que der, mas veio assim, aquela pergunta, alguns já sabem, mas tem gente que não sabe. Uma pergunta naquele devocional que estava falando sobre paternidade, sobre cura interior. Por que seu pai fez o que fez? A minha resposta foi imediata: porque ele não se importou. Por que seu pai fez o que fez? Fala, sei lá. Por que seu pai fez o que fez? Aí veio aquele insight. Seu pai fez o que fez porque não teve pai. Eu levei um susto. Ali no meu devocional, não tinha nenhuma sarça ardente pegando fogo. Era eu e Deus ali. Eu pensei, é verdade. Eu não conheci o avô Antônio. Veio assim, descortinou na minha mente. Meu pai, na verdade, o meu avô morreu quando meu pai era criança. E aquilo foi curador. E eu consegui ressignificar, sabe, uma mensagem, um legado inconsciente que ele gerou em mim. Pai é alguém que vai embora. E eu pude então liberar perdão para ele e receber de Deus a paternidade. Ele jamais imaginou ele imaginava na época que estava gerando em mim, ou que foi um legado, sim, foi uma experiência desafiadora que eu tive que enfrentar, assim como o Cirineu teve que enfrentar a cruz de carregar ali e levar até o lugar que determinaram. Mas seus filhos foram citados. Isso está em Romanos 16. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Paulo falando. De repente, do nada, ele é destacado, o filho daquele homem que pouco se fala, mas ele estava gerando o quê? No sofrimento, transmitindo algo. Também no sofrimento nós transmitimos. Então é bom estarmos, vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Nós vemos também um outro exemplo de Loide, eu posso achar aqui, Loide e Eunice, que é vó e mãe de Timóteo. Ela gerou a fé não fingida. Está aqui, vamos ler, vai rapidinho, que eu me empolgo.
Está em 2 Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiramente na sua a avó Loide e a sua mãe Eunice. Estou certo que também em você habita. Legado. Tem esse legado que marcou, poxa, você, olha a sua avó, Paulo falando para Timóteo, ela conhecia a sua avó, conhecia a sua mãe, ela tinha uma fé não fingida, assim como também você não tem. Então nós estamos transferindo um legado, ou estamos construindo um legado. E para que você construa esse legado, é necessário que você olhe para si. Que você possa estar como eu, orando sim, falando: Senhor, sonda-me, ó Deus. Senhor, vê se há em mim alguma marca, vê se há em mim alguma lembrança, vê se há em mim algum trauma, vê se há em mim algum caminho mau que me impede de ser livre para testemunhar, para viver o Evangelho. Então, transbordar no legado para alcançar a próxima geração, é importante que você tem que entender. Qual a primeira coisa? Que você tem que cultivar a sua intimidade com Deus, porque Ele tem uma aliança conosco. Para que este legado seja genuíno em nós, nós temos que ter Cristo reinando em nossos corações. Que Jesus não seja visitante de domingo de manhã no nosso coração, mas que Ele seja Senhor. Então, primeiro passo para que você restaure aquilo que precisa ser restaurado na sua vida, porque você transmite aquilo que está em você, a boca fala do o coração está cheio, você vai se comportar baseado naquilo que você, nas suas experiências, mas que você possa, nas experiências de luta, de dificuldade, entender que você vai gerar na sua família uma referência. Que você possa, sim, na crise, na dificuldade, nos momentos de choques que porventura você venha a ter, tenha a atitude correta. Que quando o seu filho não tirar 10 como você esperava, que a sua reação possa gerar nele um apoio. E que quando ele tirar 10, você possa ser um encorajador. E não falar: vê se continua tirando 10, hein? Ele tirou 10 porque ele queria a sua atenção. Você estabeleceu o alvo para ele tirar 10. Então, por que você é tão exigente do seu filho? Por que você é tão exigente das pessoas? Então, sonda-me, ó Deus. Eu quero ser restaurado. Eu quero enfrentar os meus fantasmas que estão fluindo sem eu perceber. Por que você age como age com seus filhos? Por que você só justifica o erro dele? Ou então você é cobrador demais? Senhor, sonda o meu coração. Primeiro princípio para gerarmos um legado genuíno é ter um coração quebrantado. É ser manso e humilde. Sonda-me, Senhor. Resolva, enfrente as suas crenças limitantes, enfrente os seus traumas, enfrente, tudo que está aí dentro, está todo esse nome bonito para dizer, olhe para si. E é possível sim restaurar, porque Deus quer te dar experiência como a minha, mas lá vai ser sua. Lá no seu tempo a sós com Deus, você vai perguntar: Senhor, por que eu sou assim? Por que eu reajo com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos desta maneira? Senhor, sonda o meu coração. Por que eu sou tão perfeccionista assim? É porque eu nunca recebi elogio. Senhor, vamos tratar disso. Senhor, eu quero perdoar meus pais. Eu quero perdoar aquela professora que me traumatizou. Eu quero, Senhor, sonda-me, Senhor.
Porque isso são lembranças, memórias que estão aí, que inconscientemente você transmite. Mas viu, Jesus quer ser na minha e na sua vida. Jesus, Hebreus 13:8, é o mesmo ontem. Jesus quer estar no nosso ontem. E onde é ontem? Cara, mas é regressão? Não. É essas lembranças que estão aí. E quando você ora sinceramente, sonda-me, ó Deus, Ele vai mostrar para você. Ele quer ser Jesus no seu passado, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos Jesus no hoje. E nós, quanto mais nós conhecemos a palavra, Ele vai entrando no nosso ontem e vai estar restaurando. E tudo se restaura com uma palavrinha mágica. Mágica não, desafiadora, que é o perdão. É você estar realmente perdoando quem tem te ofendido. Perdoa, Senhor, as minha culpa, perdoa o meu pecado, assim como tenho perdoado quem tem me ofendido. Então, amados, nós precisamos entender que nós damos o que temos. Nós transmitimos aquilo que está em nós. E lembrando sempre, somos espírito, alma e corpo. No espírito, Cristo, o Espírito Santo vem e restaura. Mas na alma é o processo que teologicamente podemos chamar de santificação. É o processo de restauração dos nossos traumas, ou então das nossas crenças limitantes. Vou usar a palavra chique, né? Ou então dos nossos paradigmas. Nada mais é do que uma cura interior que há 30 anos atrás nós tínhamos aqui, um pouquinho mais, né? Grupinhos de cura interior. Então, amados, transbordar em deixar um legado começa aqui. Começa no meu coração, no seu. Carlos, graças a Deus não tenho filho, eu sou solteiro. Mas você está gerando à sua volta aquilo que está em você. Mas o nosso Deus, voltando para Isaías, que nós lemos no início, o Espírito Santo que está em você, a palavra que está na sua boca, vai estar em você, vai transbordar em você e vai alcançar a posteridade, a sua posteridade e a posteridade da posteridade. Quer dizer, é para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações. Esse desafio não significa que temos que ser perfeitos, mas sim, precisamos aprender de Jesus, que é manso e humilde. Esta é a marca. Porque quando você chega de uma maneira genuína para alguém e você ofendeu, você fala, me perdoa. Aquela pessoa, quando vê que é genuíno, vai impactar. Perceba no trânsito. Às vezes eu dou isso fora. Estou no trânsito, sem querer eu fecho o cara. Eu faço mais ou menos assim. O cara está... Agora, se você não reconhece e você dá uma buzinada, o cara briga e vai matar você quase. Então, na vida, vamos ser manso e humilde. Este é o legado. E você pode estudar o legado que Jesus deixou para nós. Um deles foi isso, manso e humilde. Outro, não vos deixareis órfãos, mas enviarei o Consolador. Então aí confirma o que Isaías falou. O Espírito Santo está em nós. Esse é o meu e o seu desafio. Tenho pensado muito na questão de legado. Porque daqui a pouquinho, 40 anos, eu já estou aumentando, era 30. A minha senha vai chegar. E nesta semana morreu um dos pregadores que impactou o mundo, chamado Jimmy Swaggart, com 90 anos. Na minha juventude, esse homem
Ele evangelizou o mundo. O Brasil, o mundo parava para ouvir aquele homem pregando, já com tradução. Uma obra extraordinária. E de repente, como ser humano que era, ele caiu. Mas ele foi manso e humilde. E reconhece o seu pecado mundialmente, porque ele tinha programa em muitos países. E naquele tempo, lógico que ele só recebeu pedrada. Mas Deus não usou a pedra. Simplesmente ele teve a graça de Deus de ouvir: ninguém, ou vai e não peques mais. E eu acompanhei parte da vida dele. Passou-se alguns anos desta confissão. Ele vem num congresso de pastores e ele era o pregador. Eu não sabia, quando eu vi aquele homem ali, eu chorei. Porque eu vi que Deus é Deus de restauração. E nessa semana eu chorei de lembrar de coisas lindas, de ver que o pecado que aquele homem cometeu, que foi publicamente denunciado por ele, confessado, ele foi e demonstrou que Deus é Deus de perdão. E o seu ministério continuou. Falecendo com 90 anos, eu ouvi o neto dele pregando. E o neto dizendo: meu avô, o meu melhor amigo. Meu avô, o meu conselheiro. Meu avô, o homem que impactou nações. E é lógico, ele falou verdade. Passava as fotos das cruzadas e cruzadas que eles fizeram. Ele falou: olha, meu avô foi um dos maiores evangelistas. Então, eu perdi o meu melhor amigo. Daí ele vira para o pai. E aqui está meu pai, que também é um homem muito usado por Deus, só que ele tinha uma outra unção. Esse homem viu milhares e milhares e milhares de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E aí ele diz: Deus falou comigo que eu não vou ser meu avô, que eu não vou ser meu pai, mas que eu vou ser aquilo que Ele tem para mim. E Ele compartilha com a igreja ali que eles têm. Falou: só que Deus me chamou, não para ser o maior evangelista, nem para ser o homem mais usado no Espírito Santo, mas um chamado que Deus tem para mim é que eu seja pastor, no sentido de ministério. Eu quero cuidar de vocês. Que Deus tenha misericórdia de mim e da Vera. E quando partirmos, ou antes de partirmos, nós possamos dar uma olhadinha para a nossa direita e para a nossa esquerda e dizer: Senhor, pode nos levar, porque o legado foi entregue. E temos não filhos genéticos, mas temos um grande exército para que o teu reino continue. Só que isso Deus vai fazer, porque eu não sei fazer. Mas eu tenho convicção, irmãos, no meu espírito. E pela misericórdia de Deus, eu tenho sido um influenciador. E nós conversamos isso. Eu falo: Vera, como nós temos muito que agradecer a Deus. Porque estamos com 67, 66, 67. E até aqui, Deus tem nos guardado. Deus tem nos sustentado. E o desejo do nosso coração é: nós não queremos, eu já falei isso para a família, tá? Os meus sobrinhos: eu não vou deixar herança. A minha oração é que eu possa deixar um legado. Porque se eu deixar um exemplo do que eu tenho na mão, se eu chegar para um dos sobrinhos e falar: vou deixar aqui o colégio para você, eles nem sabem o que fazer. Mas eu tenho orado para ter uma estrutura além que esses colégios que Deus colocou na minha mão possa ser um legado. Para quem?
Não sei. Que esta igreja que Deus gerou em nós não vamos entregar para o filho nosso para ser pastor, mas nós vamos deixar um legado para as próximas gerações, porque o Espírito Santo que está em mim, que está em você, a palavra que Ele colocou na nossa boca, colocou na sua, vai passar de geração a geração. Então, querido, gerar legado é mais do que gerar herança. E legado se gera com comunhão com Deus, com entrega e sendo manso e humilde. Eu sei dos meus limites, eu sei, e compartilho muito isso. Tem que mudar a minha linguagem. Eu não sei discipular. Pela misericórdia, eu sei influenciar. Eu sei que eu sou um louco para confundir os sábios. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Feche seus olhos.